E aí, galerinha, boa noite. Vamos trabalhar hoje com o campo magnético, nas duas aulas da semana. A primeira aula vai ser a parte teórica de campo magnético e a segunda aula vai ser vai ser composta de exercícios de campo magnético, beleza? Só uma introdução à semana, depois a gente vai ver direitinho a regra da mão direita, vamos ver algumas variações, vou aprofundar um pouquinho mais no eletromagnetismo. Claro que na física 4 a gente começa a estudar as equações de Maxwell, a, a primeira parte da ementa nossa é a equação de Maxwell, mas vamos lá então, beleza? Vamos lá, as canetinhas, estou na mão aqui. Espera aí. Tá meio rouco hoje, tanta aula. Abaixo. Era boa vontade. O computador tá como já? Tá cansado, tadinho. E tô aqui. Ela foi. Uma introdução ao eletromagnetismo. Então, o campo magnético é uma região do espaço sujeita onde tem movimento de cargas elétricas ah, é realizado sob a ação de uma força magnética, capaz de alterar a sua trajetória. O campo magnético é resultado da movimentação de cargas elétricas, como no caso de um fio que conduz uma corrente elétrica, por exemplo, ou até mesmo da oscilação de partículas subatômicas, os de elétrons, né? A gente viu, já trabalhou com corrente elétrica, então a gente sabe como é que funciona isso direitinho. De acordo com o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de campo magnético é o Tesla, em homenagem a Nikola Tesla, que a gente tiver curiosidade, tem até um filme de Tesla, muito interessante. O campo magnético é vetorial, assim como o campo elétrico ou o campo gravitacional. Por isso apresenta as propriedades módulo, direção e sentido, também bem tranquilo, não é? Já estamos safo aí na parte de vetor. É um campo que pode ser produzido por ímãs naturais ou artificiais. A gente vai ver um pouquinho de artificial depois também. É feito também com espira ou bobina. Como dito aí, a origem do campo magnético está na movimentação de cargas elétricas. Quando o campo oscila, dá origem a um campo magnético orientado em uma direção perpendicular ao campo elétrico, por isso chama campo eletromagnético. Ele tem uma componente elétrica e tem a componente magnética, e elas são perpendiculares entre si. Então, já inicia uma necessidade de trabalharmos em R3, né? 3 dimensões. Para compreendermos melhor as propriedades do campo magnético, fazemos o uso de um recurso conhecido como linha de indução. Aqui eu coloco a linha de indução aqui, um experimentos simples. Pode colocar uma limalhazinha de ferro ali dentro de um campo magnético, você vai ver exatamente as linhas de campo, assim como a gente via as linhas de campo elétrico, né? Lá na eletricidade, a gente via que na parte de eletrostática, a gente via que as cargas, que as linhas de campo elétrico saíam da carga positiva para a carga negativa, e agora a gente tem que as linhas de campo magnético elas saem do polo norte para o polo sul, assim como as cargas elétricas elas nunca se cruzam também, quanto mais próximas estiverem, maior será a intensidade do campo magnético, quanto mais denso aquelas linhas de campo magnético ali, maior é o campo magnético. É bem análogo assim realmente às cargas elétricas, né, e ao campo elétrico. Além disso, a região dos magnetos
de onde sai a indução é chamado de norte e onde entra é chamado de sul. Assim como a gente na carga elétrica, que sai do positivo e entra no negativo, nós temos o norte, onde saem as cargas e entram no sul. Beleza? Os monopolos magnéticos, outra característica do campo magnético de respeito à não existência de monopolos magnéticos. Isto é, todo campo magnético apresenta sempre um polo sul e um polo norte. Isso é bem claro para a gente. Também quando a gente pega um ímã, né? Não sei se alguém que quebrou o ímã, você sempre tem um polo positivo e um polo negativo, e você quebra o ímã assim, sempre continua com o polo positivo, com o polo norte e o polo sul, né? Você tem dois polos, norte e sul, quando você o quebra, você continua com a mesma característica de polo norte e polo sul. É diferente do campo elétrico, né, que permite ali a existência de cargas positivas e negativas, por exemplo. Aqui é uma esquematização do campo magnético terrestre, quando alguma carga elétrica move-se em uma região de campo magnético, uma força magnética perpendicular à sua velocidade. Olha que interessante. Então, eu já comecei a colocar uma outra grandeza. Eu tenho a grandeza, o campo eletromagnético, então eu tenho a componente elétrica, a componente magnética, e agora eu tenho a velocidade. Por isso da necessidade de R3, tá? Então, quando alguma carga, vou retornar ali, move-se uma região de campo magnético, uma força magnética perpendicular à velocidade e à direção do campo magnético surge produzindo uma deflexão na trajetória das cargas elétricas. Esse fenômeno acontece nos polos magnéticos da Terra, onde que representa o maior polo magnético e, por isso, são capazes de defletir as partículas carregadas provenientes do vento solar, dando origem às auroras polares. Aqui, um exemplo, né? A aurora polar aí é um fenômeno físico que ocorre nas regiões do polo do planeta e é caracterizada pela formação de manchas verdeadas no céu. Elas podem ser observadas aí no período noturno, que ocorre na altura da ionosfera terrestre. É bonito, né? E quando esse fenômeno ocorre no hemisfério norte, é a aurora boreal. E se for no hemisfério sul, é a aurora austral. Olha aí, bonito. Então a gente tem aqui agora, como é que a gente vai calcular exatamente isso aí, a equação do campo magnético? Nós vamos ter nesse momento agora uma demonstração de equação, tá? Segue na fé, acreditem na fé, tá? A fórmula usada para o cálculo do campo magnético depende do formato do corpo que está gerando, né, que está causando esse campo magnético aí. Seja ele um fio, seja ele uma espira, seja ele um solenoide. Então, para cada formato diferente do objeto, eu vou ter uma configuração de campo e vou ter um valor, um cálculo de campo diferente, né? Os casos mais comuns é o fio, que acabou de falar, o fio, espira e a bobina. O campo magnético de um fio condutor, para calcular as densidades do campo magnético, ele como está vendo aqui, μ0i sobre 2πd. O B é o campo magnético, dado em Tesla. Tá? O μ0 é a constante, é a permeabilidade magnética no vácuo. O I é a corrente. E o D é a distância do ponto até o fio. Ou seja, tem o meu campo magnético ele é proporcional a I. A permeabilidade vai ser a constante de proporcionalidade aqui. Então, quanto maior a minha corrente, maior vai ter o campo magnético associado naquela corrente ali. E é claro, quanto mais longe eu tiver desse meu fio, desse meu condutor, por onde passa a corrente, menor é o campo elétrico. É bem natural de pensar isso também. Então, imagine que eu tenho uma corrente elétrica aqui. Agora, como é que vai movimentar essa corrente nesse fio e como é que vai ser o campo magnético nesse fio? Imagina que eu tenham isso aqui como um fio, né?
Tenho isso aqui com o fio, deixa eu voltar aqui. Não, foi aqui mesmo. Aqui eu tenho, meu dedão aqui, eu tenho a corrente elétrica, certo? E aqui eu tenho o campo magnético. Mão direita, tá bom? Isso é feito com a mão direita, a mão esquerda vai dar diferente. Então, se eu tenho aqui, o meu dedão aponta na direção da corrente elétrica, o movimento da corrente elétrica, e os meus dedos é o campo magnético. Então, com isso aqui, se por exemplo eu tiver nessa direção para baixo, eu vou ter um campo magnético nesse sentido aqui. Beleza? O campo magnético gerado por uma espira circular, aqui uma espira, e aqui é a mesma coisa, a gente repara que minha corrente está vindo nesse sentido aqui. Se está nesse sentido, eu vou colocar o meu polegar na direção, no sentido ali da corrente, então eu vou ter aqui o campo magnético, para certinho ali, e M0 I sobre 2R. Quanto maior o raio do espírito também, menor o campo magnético e sempre proporcional à corrente, né? Bem natural que a gente pense isso. O campo magnético é por uma bobina. A bobina aqui, tem os dois polos dela, tem um tipo solenoidezinho, né? A bobina é formada por um conjunto de bobinas condutoras. O cálculo é feito por N μ0 I sobre 2R, onde N, esse Nzinho da equação aqui, é o número de espiras da minha bobina, tá? E é a mesma coisa, se você pegar aqui e olhar, pegar num ponto ali da minha bobina ali, e fizer essa regra da mão direita aqui, eu tenho ali, saindo do polo positivo, polo negativo, eu tenho ali o meu, a minha corrente, consequentemente, passando por dentro da minha bobina ali, eu tenho o campo magnético, beleza? Sempre a mão direita. Não esqueça disso. E como a gente falou, a gente tem algumas aplicações, né, do, do desse campo magnético. E como a gente falou lá logo no iníciozinho do slide ali, o campo magnético ele pode fazer essa deflexão de partículas, ele pode curvar partículas como a gente trabalha, como a gente observa no CERN, no colisor de hadrons. Aí que é o colisor de hadrons? Vamos saber um pouquinho dele. A gente tinha antigamente aquelas TVs de tubo, lembram? Aquelas TVs de tubo era formado por por um emissor de partículas, né? E ali tinha é, um ímã, não sei se alguém já pegou para abrir essa televisão, e esse ímã ele passava exatamente essa partícula ali dentro, e esse ímã, pelo campo magnético, defletia essa imagem, fazendo espalhamento dessa imagem ali na tela da televisão. O CERN, vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona num videozinho aqui, mas depois é interessante que vocês deem uma olhadinha nos outros vídeos, tem uns vídeos maiores lá, bem interessantes, vale a pena a gente observar. Que eu tenho que. Deixa eu ver se vai dar certo. Acho que eu tenho que sair e voltar. Lembrei de novo. Sejam bem-vindos ao Como Funciona Neon.
Então, esse aí é um vídeo rápido, tem muitos vídeos mais completos, falando sobre o Colisor. É interessante que vocês deem uma olhadinha, muito interessante. Mas deu para reparar, para vocês repararem, que a partícula ela tem ali uma velocidade próxima da velocidade da luz. E o colisor ele não é linha reta, ele é curvo, né? Exatamente para você ter essa colisão de partículas. Cada uma lançada para um lado e você tem essa colisão de partículas. Então, o que acontece é que, por inércia, a tendência dessa partícula é em linha reta, não é? Então, ali, eles têm campos magnéticos ali que faz com que a partícula sofra essa deflexão assim. Beleza? Então, essa relação é uma relação interessante aí entre campo magnético e movimento de partículas aí. Tranquilão? Então, esse aí é o campo magnético. Agora, vamos fazer três problemas meus, se não me engano, dois ou três. Acho que são três. Beleza? Vou separar em três direto, bem curtinhos. A gente vai ver um pouquinho mais aprofundado posterior, mas só essa introdução, alguns problemas bem diretos realmente, para depois de aprofundar mais um pouquinho. Tranquilo? Grande abraço aí e até a próxima. Vamos acompanhar os vídeos dos exercícios.